Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Inteligência Evolutiva, um podcast da Assinvexis, Associação Internacional de Inversão Existencial, uma instituição que estuda a técnica de vida da inversão existencial, que consiste em uma técnica onde o indivíduo ele vai aplicar um planejamento máximo da vida humana dele, convergindo todas as áreas da sua vida. Parte afetiva emocional, profissional, intelectual, todas as áreas que envolvem a vida do ser humano, do indivíduo. Tudo isso convergindo também, em prol da interassistencialidade, da assistencialidade aos outros, às outras pessoas, aos outros seres vivos, dentro da ótica do paradigma consciencial, paradigma da conscienciologia. Dito isso, estamos aqui hoje, o nosso episódio vai ser um episódio bem bacana, muito convergente, um tema bastante pautado hoje, dentro aí da sociedade, que é a questão dos vícios das redes sociais, Eu vejo que hoje é um problema crônico, sério, na sociedade de hoje, principalmente na geração jovem atual, da juventude de hoje, da geração Z, que é essa nossa geração atual aí, partindo aí do pessoal que nasceu nos anos 2000, ali início dos anos 2000 em diante, até 2000 e mais ou menos aí 2012, Então, estamos aqui com o Davi Mazzini. Eu mesmo. Isso aí, seja bem-vindo, Davi, primeiramente, Obrigado. O Davi é um voluntário aqui da Sinvexis também, Voluntário lá de Florianópolis, É isso, Davi? Aqui na Sinvex e voluntário no IPC Floripa, né? Bacana. O IPC, só lembrando, é uma outra instituição da Conscienciologia, A Conscienciologia tem várias instituições, cada um estuda uma especialidade da Conscienciologia, E o IPC, especificamente, ele estuda ali com mais afinco a projeciologia. Também a Conscienciologia, mas com muito mais especialidade, mais profundidade, a questão da projeciologia. A saída fora do corpo. Exatamente, Estudo aí, a especialidade que estuda com mais profundidade as experiências, os fenômenos da experiência fora do corpo, E o Davi hoje está aqui para falar sobre a autopesquisa dele, Uma pesquisa, um processo que ele já vem trabalhando já há um certo tempo, Que é essa questão de superar, o vício das redes sociais, não é isso, Davi? É bem isso. Cara, dizer um certo tempo eu acho até injusto, porque é uma... Cara, eu tô vendo que vai demorar muito mais, assim, pra ver, porque o que tem de escrito sobre isso até, eu encontro muita coisa, sobre a visão, assim, englobando não só o materialismo, assim, e tudo mais, tipo assim, da parte psicológica mesmo e tudo. Eu achei muita coisa de 2022, 2020, sabe? Só que agora em 2026 precisa ter outra, sabe? Então, pra conseguir incluir umas coisas que conversando com o pessoal que tá aqui, os voluntários aqui da Consciologia. Ninguém sabe direito, tem os termos mesmo, né? Sim. E tem coisa que tá sendo, tipo assim, palavra do ano, sabe? Tipo, a palavra do ano de 2024, a palavra do ano de 2025, todas eram ligadas à internet. Isso é um negócio que é proposital. Tipo, tem vários dicionários e cada um eles dão palavras do ano diferentes, né? E aí, o dicionário Oxford, que é um dos maiores, assim, ele citou em 2 anos seguidos essas palavras do ano tinham a ver com internet, que é por causa dessa situação, tipo assim, de todo mundo tá num caos dentro da internet. E é óbvio, né? Isso reflete no que a gente tá vivendo agora, que também, às vezes, é um caos absurdo, né? Mas geralmente começa na internet, assim. Exatamente. A gente vê especificamente dentro da internet, essa realidade das redes sociais, ela mexe muito, estimula muito o processo da dopamina, Então, As pessoas que estão acessando ali. Eu acho que não afetam só os jovens, Principalmente os jovens no dia de hoje, Mas também os jovens adultos, Ainda pegando o pessoal da geração millennial também, que é a geração um pouquinho antes.
ainda também tem casos aí, casuísticas aí que são estudados aí, né? Que Eu tem acho pessoas que, também viciadas nisso eu acho também, que né? jovem Dentro dessa... adulto ainda tá mais ou menos, porque tá tendo que trabalhar, tá tendo uma ocupação. Exato, Agora, exato. o que, tipo assim, eu fico O que pega preocupado são mesmo, jovens mesmo da geração Z em idosos. diante. Idosos. Ah, é? Cara, tipo assim, claro Me que... conta mais aí. Não, eu acho assim, né? Porque a gente não... Eu digo porque é o inesperado, sabe? Tipo, claro que tem muito idoso Sim. que nem consegue mexer no celular, nem tenta. E aí, óbvio, vai ser difícil viciar nas redes sociais. Agora, tipo assim, na minha casuística, é muito fácil de se viciar. E tem um livro que eu queria dar de presente pro meu avô, eu ainda vou dar de presente pra ele, Sim. que é Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Eu ainda não, eu não me lembro o autor agora, mas tá aí o livro, eu acho que todo mundo deveria ler. E é bizarro, porque vai descrevendo como, tipo assim, o que meio que atrapalha os idosos pra ter uma condição maior pra entrar num vício é o ócio, sabe? Não tem nada pra fazer, precisou se aposentar, e aí o celular tá ali na mão, e é muito fácil de começar a ver fofoca da vida das pessoas, tipo assim, ali na sua mão, né? E aí, cara, tem parente meu que, tipo assim, você fica de cara, assim. Parente meu que tá andando, tá caminhando pra ir fazer alguma coisa, só que tá com o celular e, tipo assim, abre. E daí, tipo, para, assim. E esquece o que tá fazendo porque ficou uns 10 minutos só vendo a rede social. Aí se você não vai lá e lembra e tudo mais. Isso, assim, isso que eu tô falando não é só casuística da minha família. É realmente, tipo assim, um negócio que eu vejo mais gente comentando, sabe? Essa semana mesmo eu tava falando com o pessoal que tava me contando, saí em passeio com a família e tudo mais. Todo mundo tava brincando. As crianças estavam na piscina, os adultos estavam pelo menos trocando ideia, assim, Sim. e os idosos estavam lá, velho. Na rede Mexendo, social ali mexendo. colado no celular. Então, agora sim, tu tinha mencionado, né, dos jovens e tudo mais. Não, ainda não tinha ouvido falar dessa questão de ter estatísticas com relação a idosos, mas aí no Tem. caso você coloca casos dentro da sua família, né, de idosos que estão Sim. viciados em redes sociais. É, eu acho que não são todos, né? São Tem, todos. mas tipo assim, eu Mas vejo gente. tem uma porcentagem ali, um Não, grupo é específico. porque, tipo assim, pô, dizendo viciado eu acho que é muito forte. Mas é verdade mesmo, tá ligado? Mesmo sendo forte, eu acho que tem gente que tá Sim, sim, viciado sim. mesmo. E o resto, tipo assim, é. Ah, mano, chega a ser meio perigoso, velho. Por causa do contexto que. Tem isso também, de eu querer fazer essa pesquisa de redes sociais agora. Porque, por exemplo, eu vi um verbete, né, que é praticamente um artigo científico dentro da Conscienciologia e tudo mais, ele tem até uma chapa diferente, mas que vai abordando muitos pontos de vista sobre o mesmo tema, né? Então tem um Olha pra verbete aquela que... câmera ali, cara. Ah, eu Essa esqueci, daí, ó. eu esqueci, foi mal. Quer interagir com a galera? Ó, vai ali, ó. Nessa Não, daqui mas lateral aí. Vai lá. Pode falar que aí. tipo assim, tem um verbete que é rede social virtual, todo mundo deveria ler, e ele foi publicado no início de 2022. São 4 anos que muita coisa aconteceu pra rede social, assim. Tipo, muita transformação aconteceu e, tipo assim, até tendo a ver com o ano de 2022, é a coisa de, tipo assim, extremismo na política. E isso teve uma influência gigantesca nas redes sociais. As redes sociais influenciaram isso e, de uma forma também, tipo, de volta, isso influenciou nas redes sociais. Porque hoje em dia, não é só por comércio, assim, tipo, o cara é dono de alguma loja, ele vai se anunciar nas redes sociais pra fazer um marketing e tudo mais. Mas os políticos também perceberam que precisa fazer isso. Por causa desse formato que a gente tá fazendo aqui. A coisa do podcast e tudo mais, tá Sim, ligado? sim. Não, o podcast hoje tá não só esse nosso aqui, mas também todos que a gente conhece aí, do que eu conheço particularmente, estão tomando proveito das redes sociais para fazer as suas devidas divulgações, né? Divulgar a própria ideia do podcast, né? Não, e Então, influenciou, eu acho, até nessa coisa, vídeo curto. Também influenciou, cara, porque, tipo sim, assim, são os recortes dos os podcasts, né? cortes. E aí o Exatamente. YouTube, tipo assim, eu comecei a ouvir podcast, eu acho que a maioria começou também depois da pandemia, né? Sim, Mano, a pandemia acelerou esse negócio de rede bastante. social violentamente. É,
foi violento nisso. Tipo assim, eu tava escrevendo hoje, e aí eu coloquei que a pandemia e essa coisa dos podcasts ajudou a fermentar a coisa de vídeo curto, de rede social pra autopromoção de política e tudo mais. Mas assim, focando mais nessa coisa do vídeo curto. Porque eu comecei a achar muito engraçado, assim, ver. Porque eu comecei a perceber, tipo assim, a evolução desse negócio. Ai, o que eu tava falando, velho? Então, É... Davi, deixa eu só te perguntar uma coisa. é, Você colocou muito aí a questão do contexto atual, social, né, diante Isso. dessa questão das redes sociais, mas eu quero saber do Davi, como é que foi essa questão para... Você tá com quantos anos? Só Eu para tô eu te com perguntar. Tá 18. com 18 18 anos, anos. né? Então, desde que começou com você essa questão desses vícios, de você ficar mais, de você se perceber mais frenético, né, mais vicioso nessa questão das redes sociais, de ficar ali colado. Aham. Quando você começou a ficar mais lúcido com relação a isso, foi, porra, opa, peraí, tem coisa errada aqui, eu tô aqui estragando muito a minha cabeça com relação a essa questão de celular, de redes sociais, e como é que foi essa questão desse momento de virada, e o que é que você utilizou de estratégias, de maneiras práticas, né, para você começar a superar isso, começar a iniciar essa sua Aham. reciclagem, né, essa sua ressignificação de superar esse processo aí das redes sociais? Olha, eu acho que, tipo assim, primeiro. Ah, eu falei que não queria fazer isso, né? De contar desde que eu nasci. Mas no Não, meu pode ser caso faz também, pode sentido. ser Mas no meu também. caso faz sentido eu fazer isso. Claro, vai lá, fica à vontade. Porque eu sou Ah, da. Eu faço parte da geração que nasceu com rede social. sim, sim, Que sim. é diferente A de geração uma Z. parte aí do público que está assistindo isso. Não, mas de verdade, uma grande parte do Brasil não nasceu com rede social e viu ela crescendo. E eu acho que isso até ajuda, em parte, sabe, não levar tanto. Saber usar com cuidado, Sim. mas, enfim, vai de casa a casa, né? Eu nasci com as redes sociais. Mas eu não era muito apegado, não. Sabe? Até os meus parentes, eu lembro ainda de uma vez, eu acho que era perto da pandemia, sabe? A gente foi, talvez 2019. Os meus parentes perguntavam, seus primos estão tudo viciados. E tu tá como? Que você tá todo certinho e tudo mais. Eu falei, cara, eu não tenho Instagram, porque não me agrega e tudo mais. E aí minha família falou, nossa, que lindo! Sabe? Tipo, ficaram muito felizes, assim. Porque desde essa época eu já tinha uma parada de. Ah, muito antes dessa época eu tinha visto em rede social. Isso que é louco, né? Mas a gente tá falando até hoje disso. E aí, pra mim, depois que eu fui lá e, tipo, instalei Instagram, entrando ali pro final do fundamental, né? Porque essa é a parte recente pra minha história. Ali, eu instalei numa pegada só Snapchat, Instagram, comecei Twitter, aí já abri também, que mais que tem de rede social? Snapchat, Instagram, Twitter. Ah, depois eu fui abrir o TikTok e tudo mais, mas o TikTok não chegou a me pegar muito, sabe? Hum. Agora, o vício que eu tive, que dá pra dizer, foi no Instagram, que eu percebi que Eu vejo que é a rede que mais, pelo menos posso, movimenta. Eu também acho. ouso dizer que é a que mais movimenta, é a que mais é acessada, né? Eu não sei quanto ao TikTok, né? Porque eu vejo que o TikTok também é bastante acessado aí Olha, pela geração mais jovem aí, eu né? não sei dizer Atualmente, em né? número não, velho, mas eu sei que, tipo assim, ó, o TikTok, eu acho que ele não chega a pegar, tipo, muito idoso no TikTok. Agora o Instagram é todo mundo, assim. E o Instagram é todo mundo. E, tipo assim, eu tô fazendo recorte do Brasil. Porque Sim. não sei se vocês sabem, mas em outros países eles usam menos o Instagram, usam mais, depende disso também, né? Uhum. Mas assim, No seu caso aí, como é que foi? foi Instagram que eu viciei. Você viciou e daí, quando você percebeu isso, como é que foi essa virada pra você, assim? O que é que você andou fazendo pra superar isso, né? Pra ajudar aí a galera aí, a turma que tá começando aí a ter uma cabeça, pois, ó, peraí, tem coisa errada aqui, tô viciado, o que é que eu posso fazer pra estar superando isso? Então, assim, você já tá aí num negócio, já tá numa etapa, né, num nível que você já tá colocando em prática isso, né? Então, Agora, tipo assim, eu não gostei de usar todas as redes sociais, mas eu percebi o perfil de pessoa, eu digo, tipo assim, muitos amigos meus que tinham, sabe, essa coisa de a necessidade de ter um perfil em todas as redes sociais.
E eu não percebi a necessidade de falar isso aqui, mas lendo esse verbete que eu tava falando, né, o artigo que é rede social virtual, tinha uma parte que mencionava isso, tipo assim, uma noção de que você precisa estar presente em todas as redes sociais. E por um tempo eu senti, sabe? Só que não chegou a me apegar porque eu achei chato por um tempo. Hum. Agora, quando eu precisei estudar de verdade pra passar na faculdade, eu percebi que o Instagram me consumia mais tempo do que deveria. E quando eu comecei a. E eu acho que mais gente sente isso, assim, no terceirão do ensino médio e tudo mais. Porque se você não mudar mais ou menos a cabeça, assim, você vai ficar pra trás. Se você ficar pra trás, é mais um ano. E. E olha, eu não fui um dos que muito estudou, tá? Sim, Vale ressaltar porque eu conheço gente que, cara, estudou muito mais, assim. sim. E todo mundo. No meu ano, né? Eu saí do terceirão, agora 2025. Muita gente apagou o Instagram na época, sabe? Então, eu tenho isso pra dizer também. Eu acho que já tá muito mais amplamente conhecido esse risco de ter vício em rede social. Pelo menos pela minha galera ali dos 18 anos e tudo mais. Já é uma coisa que tem documentário. Não, já tem aí estudo científico em cima disso, né? Dentro da própria medicina, né? Da neurologia, Exatamente. já mostrando os efeitos nocivos dos vícios das redes sociais, que mexe seriamente ali com a neuroquímica do cérebro, né? Com a questão ali dos neurônios, das sinapses, né? E não mexe muito seriamente. Exatamente. Né? Então, assim, ó, na minha experiência, eu desinstalava o Instagram. E deixava desinstalado, assim, pelo tempo que eu achasse necessário. O que acontecia e o que é também o esperado que aconteça, né? Como eu não tenho uma relação saudável com o Instagram, depois de um tempo eu instalava ele de volta, ficava doente de novo. Voltava a passar, tipo assim, a noite inteira mexendo nele. E aí apagava de novo, tô nem aí. Hum. Mas a ideia é que tenha um jeito melhor de lidar com isso, depois que eu fui pesquisando e tudo mais, sabe? Porque, por exemplo, a coisa que você tá dizendo da dopamina, pelo último estudo que eu fiz, assim, com base em um neurologista, que o vídeo era, tipo assim, era algo, tipo assim, como funciona o brain rot mesmo. O que acontece? Tem gente que conhece o brain rot só por causa dos vídeos, da bailarina caputina, da... Ah, não vou ficar falando, não. Tralaleiro, tralala. Tipo, não preciso ficar falando, mas isso é uma parte do brain rot. Porque o brain rot em si, traduzindo do inglês, apodrecimento do cérebro, é o estado em que você fica depois desse vício nas redes sociais. Então ele não é exatamente esse tipo de conteúdo assim, bem inútil e burro, né? Ele ganhou esse nome de brain rot porque ele tá dentro desse processo, né? Mas o brain rot em si é tipo assim, é como se tivessem três processos assim da saúde do seu cérebro. No primeiro, você gosta de usar as redes sociais, mas você ainda é uma pessoa saudável. Então vamos supor que é o Emanuel aqui e ele tá escrevendo, tava falando agora do verbete que ele publicou, tudo mais, artigo sobre enfim, característica de quem tem relação com arte e tudo mais, achei muito Isso. massa. Vamos supor que é um Emanuel na época de escrever esse verbete. Emanuel não tá doente com rede social. Então, o teu mecanismo. Eu não vou conseguir explicar com todos os detalhes, mas eu vou tentar. O teu mecanismo de recompensa e prazer é de boa. Você tem o desejo de realizar uma tarefa difícil, por exemplo, ler, para conseguir fazer tua pesquisa. Então você faz um esforço para isso. Quando você termina, você sente um alívio. Ah, terminei de ler esse artigo aqui, terminei de escrever uma página. Isso te dá uma sensação boa. O próximo estágio é quando você já usou o celular por um tempo tão grande, assim, você já tá acostumado a pegar à noite, qualquer hora do dia, assim, e ficar muito tempo na rede social, que já tá desgastando isso no teu cérebro, sabe? E o que acontece? Cada vez que você tá fazendo um esforço assim, essa parte da frente do cérebro, ela vai desgastando. Então, algo que o psiquiatra que mencionou nesse vídeo que eu tô falando, ele mencionou como, tipo assim, a dopamina nem tem tanto a ver.
O que tem a ver é o cansaço dessa parte da frente do cérebro. Tanto que eu não sei se você já sentiu. Depois de ficar muito tempo na rede social, ficar sentindo, sabe, uma dor de cabeça bem na frente, assim, como se tivesse a cabeça meio que vazia, assim. Você já sentiu isso? Não, não senti essa dor, mas já aconteceu quando eu tive excesso de ficar muito tempo nas redes sociais, de sentir uma pressão na cabeça, né? De ficar meio lesado, Não, meio então. zumbi, né? Então isso isso que você está falando é um efeito disso, né? Sim, É um sim. efeito bem físico mesmo, bem, Não, bem exato. somático. Dá pra sentir. E tipo assim, o nome disso até é interessante porque eu não sei se tu tentou fazer qualquer coisa depois que você ficou nessa. Não só nas redes sociais, tá? Mas assim, qualquer interação com as telas, Então, tá? Porque exatamente. eu também trabalho, né? A minha profissão, ela mexe muito com tela, com computador. Então, já aconteceu também de ficar muitas horas na tela ali, né? Que eu trabalho muito com edição de imagem, de vídeo. Ficar ali 6, 7 horas na tela, eu termino ali. Quando eu termino, assim, às vezes uma dor de cabeça, uma pressão na cabeça, eu fico já meio lesado, sem conseguir raciocinar direito. É um efeito bem parecido com o que eu já tive quando tive algum excesso com relação à questão de tempo nas redes sociais, né? Não, então, e tipo assim, parece. Em resumo, é as telas, né? Tem muito a ver a questão da luz azul ali incidindo na tua visão, que entra ali no processo todo da tua biologia, no processo cerebral também, Não, e né? não só isso, é excesso de estímulo. Como essa parte da frente que eu tô falando que ela cansa, o papel dela é cuidar do quanto a gente presta atenção nas coisas do nosso dia a dia. Então, realmente, dá pra cansar na tela, mas dá pra cansar fazendo qualquer coisa, sabe? Tipo um psicólogo, depois de atender vários pacientes. Essa parte da frente, ela fica cuidando de questão emocional também. Pensar numa resposta, ter que falar ela, sabe? Pensar antes de agir. É mais ou menos isso. Só que quando você tá mexendo numa tela, seja em rede social, seja editando, quem abriu já um Photoshop, quem abriu aí um Adobe Premiere pra editar vídeo, sabe que o negócio é tipo assim, em todos os cantos da tela você tem algo essencial pra prestar atenção. O que que acontece? É tanto estímulo, sabe? O seu olho tem que ficar assim toda hora pra conseguir executar aquela tarefa. Então é lógico que você vai cansar muito mais rápido, entendeu? Exatamente. E aí a ideia é que a rede social faz isso, só que você não fez nada de útil. E aí, com o tempo, essa parte aqui do seu cérebro, ela vai ficando treinada, né? Pra, tipo assim, o quanto que você usou ela. Então, sabe, cansa, 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 mas beleza, dá pra relaxar. Aí cansa, cansa, cansa. Se você ficar fazendo isso com rede social, tipo assim, e não dorme direito, todas essas coisas pra recarregar a energia, você vai saturar essa parte. Saturar no sentido, tipo assim, fica uma esponja meio murcha, como se fosse, sabe? Não tá absorvendo mais nada. Então, até o neurologista ele foi mostrando lá que as partes da atenção do seu cérebro, elas vão até mudando, sabe? Tipo assim, antes você usava mais esse canto aqui, daqui a pouco vai pegando mais outro lado, que é pra ser meio que o reserva, assim. Só que depois de um ponto ele já vira o essencial. Então tu vê que o modo de prestar atenção do teu cérebro já mudou. Enfim. Entendi. Não, realmente é algo preocupante isso aí, né? Não, e isso é só Colocar. metade. Porque depois É. do. Desculpa, não sei se Não, estou tranquilo. falando muito também. Não, é interessante você ter estudado isso, né? E o que eu queria ver com você, Davi, é Fala. essa questão dessas estratégias que você traçou Tá, aí e se colocou para você começar a superar essas questões. Você tá. colocou inicialmente aí a questão da desinstalação, você desinstalou o aplicativo no Isso. Instagram. Como é que foi isso? Você continuou, foi a solução para você ou você teve que pensar em outra estratégia, em outra maneira também? Essa não adiantou ou adiantou por completo, né? Você poder trabalhar essa questão de superar. Como é que foi essa questão aí? Como é que foi essa Tá. virada de chave? Qual foram as estratégias que você utilizou aí para essa Eu superação? percebia, e até falando com mais amigos meus, e tipo assim, amigos meus que gostam de estudar e tudo mais. Apagava o Instagram, mas o estímulo ia pro YouTube. Shorts. Canalizava para outra rede. É. Porque agora tá tudo igual. As estratégias pra manter você dentro da rede social tá tudo. Um aplicativo vai copiando o outro. Então, tipo assim. Você sai do YouTube, Shorts, aí vai pro Instagram, tem o Reels, você vai pro TikTok, tem o próprio vídeo em si. Na prática é tudo a mesma coisa, cara. Tipo assim, porque as pessoas postam até o mesmo vídeo, tá ligado?
Apesar de não ter TikTok, eu sabia o que tava rolando no TikTok só de tanto mexer no Instagram. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que a gente vai canalizando para outros lugares. Porque eu gosto muito de mexer no YouTube. O meu pai, ele me botava pra assistir YouTube desde muito pequeno. Então, o YouTube também hoje é considerado uma rede social. É uma mídia social, tem uma coisa de diferença, mas acabou se unificando muito e tudo assim. Até dá pra falar mais, mas não importa, na verdade. Hum. O meu ponto é que tá muito fácil. No teu caso aí, como é que foi essa questão dessa virada aí pra você? Eu tinha que Você arranjar algum projeto, velho. Tipo assim, Você ficava assim, você cortava mesmo, ficava sem rede social, ficou sem rede social por um tempo, ficava mais concentrado em leitura, em estudo, por fora. Como é que era isso aí pra Eu você? acho que a coisa era muito mais mental. É o seguinte, eu apagava o Instagram, mas primeiro que eu já tinha aquela sensação de, tipo assim, terminei de mexer, de resolver tal coisa, eu tenho o estímulo de sair da tela, arrastar pro lado pra apertar no Instagram. Aí eu me deparo, eu apaguei. E isso é algo que faz parte dessa coisa, porque uma hora o estímulo já é tão automático que vai pro pedaço do cérebro que é motor. Então isso é normal. Eu tô falando porque, tipo assim, mais gente vai se identificar e sim, é porque atingiu o seu cérebro já, a parada. Já tá um estímulo motor. Tá automático, virou um automatismo lá É já, porque né? não, tipo assim, você termina de resolver uma tarefa, você vai arrastar pro lado com o dedão, passar e apertar no Instagram. E é louco assim no início, porque você continua fazendo isso, aperta sem querer em outro aplicativo até que tá ali no lugar. Então, eu continuei me viciando, assim, um pouquinho. Mas quando eu tenho alguma coisa pra fazer que tá muito forte pra mim, eu paro de sentir essa necessidade. Então, por exemplo, agora que eu tô escrevendo, fazendo essa pesquisa, eu consigo não ter. Eu até, às vezes, olho pro Instagram ou pra outros aplicativos que eu quero usar pra perder tempo. Que eu geralmente perderia tempo. Só que eu não tenho mais vontade. Por causa que eu sei que eu tô levando aquele projeto ali. Aquilo é importante pra mim. Então, se eu puder falar aí outra estratégia que eu fiz, ela não foi muito pensada, foi mais intuitivo. Mas de guardar, tem muito claro pra mim o porquê que eu queria fazer aquilo que é realmente essencial. Por que que eu queria estudar pro meu terceirão, ao invés de ficar mexendo no Instagram? A ideia é, eu passo 2 horas no Instagram e nem me lembro o que eu vi no feed. Sabe, toda vez que eu refletia isso, eu ficava, nossa senhora, por que que eu então tô nessa parada? Isso é verdade. As pessoas hoje elas usam muitas redes sociais, visualizam stories, publicações do feed. Aí você vai perguntar depois pra ela, sei lá, 2, 3, 4 horas depois o que é que ela viu ali. E falei, não tô lembrado. Não, Não pois sei o que é é. que eu vi, não tô lembrado. Talvez lembre de um story ou outro ali do que ela tenha visto, de alguém, algum amigo, um seguidor, alguma coisa, alguém que ela esteja seguindo, mas assim, alguma coisa muito pontual, mas 98%, né, do que ela viu, ela não se lembra de nada. Simplesmente passou ali reto e não ficou na memória, né? Não, sim, e até agora eu, tipo assim, conectando com o que você falou, eu vou falar a casuística não é minha, mas de duas pessoas que eu conheço e que eu gosto muito. Tem um amigo meu que não, ele ficava desviando de uma rede social pra outra, tentou desinstalar Instagram, aí ele desinstalou o YouTube, porque ele tava no Shorts. Aí ele desinstalou tudo, ele comprou outro celular que é um Nokia. Eu preciso, eu preciso mencionar isso, velho, porque eu achei muito genial. E tipo Vai lá, assim, vai eu lá. não, eu não nem entendi. Mano, ele comprou um Nokia, velho. Um tijolão. Eu perguntei, cara, quanto que você pagou? Sei lá, 150, ele pagou R$ 200. Mas é porque ele vai pro cursinho, ele quer medicina e tudo mais. E tipo assim, é só pra atender ligação tipo assim, tudo isso porque ele não. Enfim, foi uma postura dele pra lidar com a rede social. Cortar as redes, né? Porque ele precisava ali ter comunicação, né? De ligar para alguém, ter comunicação com o externo e o celular antigo, né? Que as pessoas não tinham antigamente essa questão de rede social, É, de pois vício. é.
Só tinha a questão ali de fazer ligação e pronto, né? Receber um SMS, né? E pronto, acabou-se. Mas assim... É uma estratégia boa. É Cara, eu meu, não é meu acho muito cômica. boa, não, velho. Eu não acho muito boa. Ele fez sabendo que era loucura, sabe? Porque Sim. ele queria genuinamente ver como é que ele ia lidar com isso. Tem outra postura que eu acho que eu fiz também, e eu conheço muita gente que fez, que é treinar o algoritmo. O que o Instagram faz e o TikTok faz melhor ainda é ver, sei lá, é uma diferença sinistra, assim, as três últimas publicações que você curtiu ou que você viu, ele consegue perceber quanto tempo que você ficou naquilo, tá? Então, por exemplo, se você pegar e ficar vendo uma obra de arte no teu Instagram ali por meia hora, ele vai saber que tu ama a obra de arte, o Emanuel. Ou se tu pegou e mandou pra alguém, ele já vai saber que você quer ver mais isso. Então, tem um professor meu de geografia, que ele queria ver mais sobre o urbanismo e tudo mais. Inclusive, cara, o bicho é uma influência muito grande pra mim. Ele falou que ele gostava de um perfil, só que não aparecia coisa pra ele daquilo. Ele pegou um dia e falou, agora eu vou treinar o meu Instagram. Ele pegou uma mesma página que era sobre urbanismo e começou a curtir todas as publicações. Agora pra ele só aparece isso. Eu fiz a mesma coisa e o meu Instagram agora é só coisa de arquitetura, que é o curso que eu quero fazer. E viagem. E são coisas já... Tudo bem, dá pra eu perder um dia fazendo isso. Mas, mesmo... Primeiro que isso acontece menos porque eu tô fazendo outras estratégias junto, né? Tipo, aquilo que eu falei de ter em mente. Mas mesmo que eu perder meia hora, são coisas que eu já vou lembrar. Sabe? Não é tão inútil assim. Pelo menos me deixa ligado àquilo que eu quero estudar. Exato, né? Você canalizou ali, no caso, os conteúdos em prol do que você quer alcançar como uma meta de vida, né? Que é se Exato. consolidar da tua profissão, né? Iniciar uma faculdade. Não, e eu não acho que precisa ser ligado à profissão. Eu acho que qualquer hobby que a pessoa quer qualquer começar. coisa que seja útil na sua vida, né? Exato. E outra também. É bem isso. Isso é algo que eu preciso falar até porque... Você vê, a primeira dica que eu dei foi de tentar apagar tudo. E o que o neurologista também falou, que ele foi minha maior base, o cara amassou nesse vídeo. É que, tipo assim, não é só apagar tudo. Pessoas que trabalham com essas áreas de vícios, em drogas e tudo mais, vê que, tipo assim, você meio que precisa dar uma tarefa pra pessoa, porque esse mecanismo que eu tava falando de você precisar se esforçar pra assim que você terminar aquilo que você se esforçou, te dar uma recompensa, precisa ser meio que regenerado na sua cabeça. Você vai recuperando isso. E o jeito de ir recuperando não é só apagar a rede social e depois achar que vai voltar, sabe? Não é automático. Você vai retreinando, de preferência com pequenos hobbies. Voltar a ler, sabe? Uma coisa manual. É você saber criar novos hábitos na sua vida, né? É um desafio, né? Você convergir essa questão das redes sociais e você criar novos hábitos de leitura, de estudo, né? Não só isso, mas também de passeio, né? Passear, fazer uma coisa fora, isso também. né? Sair Uma pra recreação, caminhar. uma programação, Passear né? com o cachorro também foi Tava até, tipo assim, uma das técnicas, assim, pra sair das redes sociais. Até da minha amiga Cassiele. Ela tem também um artigo sobre superação do vício na internet. Não é esse o título, mas se vocês procurarem, vai aparecer Cassiele, vício na internet. Sim, sim. Você já vai achar, é muito bom. E uma das técnicas que ela indica é, mano, sair pra passear, sair pra fazer qualquer coisa. Que eu até percebo, assim, que às vezes que eu fiz isso, não foi tão, calculado, sabe? Mas, tipo assim, eu tava um tempão no sofá mexendo no Instagram, minha mãe chegou e falou, passeia com o teu cachorro. E aí, quando eu passeava, nossa, parecia até que eu tava ainda, sabe, como se eu estivesse dissociando mesmo. Parecia só uma tela, assim, sabe? Eu tinha que voltar, assim, nossa, ver o mundo como eu tava vendo. Como eu vejo aqui que eu tô viajando, né? Tô aqui em Foz do Iguaçu, mas eu sou de Floripa. Então, eu vejo isso, assim, que a minha atenção nas coisas ficava diferente. Então, caminhar meio que mostra o contraste, né, de sair na rua
É uma boa técnica, eu gostei do seu ponto. É Isso daí é uma mesmo. das estratégias, né? Que você mesmo usa aí, né? Caminhar com o cachorro, fazer uma leitura, um estudo, não é isso? Exercício físico, acho que Exercício muda, físico é importante, bem muda lembrado. bastante, É. assim. E, olha, não sei se tem muito a ver, mas pra mim tem. Consumir conteúdo mais longo. Porque se você já tá tão acostumado com ver um TikTok e tudo mais, é muito mais difícil pegar pra ver um podcast inteiro ao invés de um corte. Isso é só um exemplo. Sabe o que é difícil mesmo? Assistir um filme sem mexer no celular. Mano, a indústria de cinema. Eu tava conversando com meu. Eu tenho um Dindo, que ele é muito próximo meu, e a gente, tipo assim, conversa bastante sobre isso e tal, porque ele é. Ele gosta muito de ver coisas sobre cinema, sobre livro. E ele tava falando que, tipo assim, ele percebe que os filmes. Cada vez. Existe um estudo sobre isso que eu ainda não peguei pra ler, mas eu quero ainda. Eu vou incluir na minha pesquisa. Que é como a indústria de cinema tá se preocupando agora com disputar a tua atenção, a nossa atenção como telespectador, com o celular. Porque eles sabem que a gente tá, tipo assim, vendo o filme, mas se der um minuto parado, a gente vai abrir e responder uma mensagem. Ou vai pegar e ver um Instagram. Entendeu? E aí isso é meio que uma saturação, assim, da sua atenção, da sua concentração. Tem um professor de história meu, nossa, quem estudou comigo, se tiver vendo isso vai lembrar. Tem um professor meu que é o professor de história, o Shang. Cara, ele é muito foda. E uma das coisas que ele fala é quase toda aula ele faz uma crítica ao TikTok, porque atrapalha o trabalho dos professores, assim. Atrapalha muito o trabalho deles. E como, tipo assim, o tempo médio de atenção de um jovem, dá pra calcular, sabe? O tempo médio de concentração de uma pessoa. Com o passar dos anos está diminuindo cada vez mais. Hoje o nosso tempo, desculpa, hoje o nosso tempo aqui vai dar por volta de uns 5 minutos. Se for alguém viciado em internet, vai dar 1 minuto. Que é o tempo de um vídeo no TikTok. Conforme eu ia me desapegando, assim, eu acho que de rede social, era isso que eu tava falando pra ti agora. O meu tempo de concentração era nada, tá ligado? E aí eu tentava, nossa, muito assim, fazer exercício de matemática, de física, e doía a minha cabeça, assim, cara. Era muito estranho. Pelo menos mexia com raciocínio, né? Então, Mexia com um lado assim, já começava a ativar áreas do cérebro, né? Que já não iria dar defasagem no que você estava comentando aqui na parte frontal do cérebro, né? Porque as redes sociais exato. estavam dando efeito aí, segundo o neurologista, né? Que você colocou aí, né? Então, sim. E tipo assim, eu tava realmente estudando com aquilo e eu comecei, a partir que eu percebi isso, eu até perguntei para um professor meu, tipo, cara, você é louco, eu começo e não consigo dar 30 minutos e eu me sinto cansado e tudo mais. Eu tenho certeza que muito jovem sente isso pra ler, sabe? Só o fato da leitura, assim, ainda mais com os livros que são obrigatórios do vestibular. E aí, assim, eu comecei a perguntar para um professor meu e prestar atenção que ele estava mencionando como fazer exercício de matemática é um treino, sabe? É como se fosse academia da maneira mais literal que eu posso citar para vocês aqui que estão vendo isso daqui. Porque eu era um frango de fazer exercício de física, qualquer cálculo, assim, era bizarro. Por causa do raciocínio em si. Só que conforme eu fui, tipo, me esforçando assim, eu via que eu aguentava mais o tranco. E como isso se relaciona com rede social, é por causa desse tempo do conteúdo. O vídeo de 1 minuto te deixa muito mal acostumado. O vídeo de 30 segundos te deixa muito mal acostumado. E não é só isso. Tipo assim, você sai do vídeo de 10 segundos, às vezes, porque é só um rapidão, só pra ser uma piada. Vai pra baixo 10 segundos, vai pra baixo 10 segundos. É por isso que tem essa coisa do brain rot, que é o apodrecimento de cérebro de ficar cansado. Você percebeu a quantidade de estímulo que tem né, nesses 30 minutos vendo vídeo de 1 minuto? Mano, é infinito. Tipo assim, cansa muito rápido. E a probabilidade até de você tentar memorizar isso é mínima, né? Como Não você tá falando, não assim, dá. você Não tem nada pra um memorizar. minuto
Não, um minuto ainda a pessoa ainda vê acelerado o negócio, né? Nossa, daí é louco. Tem gente que vê 1 minuto, 2 minutos e acelera o processo ali a 1,5x, 2x, né? Tem isso, a Netflix agora. Como que é fazer a prova do Enem? Para o pessoal que tem dificuldade. A Lara, nossa operadora aqui, está perguntando por o nosso entrevistado aqui como é, São horas, né? Sentar no meio. como é fazer a prova do Enem nesse contexto aí de vício, cara, das redes sociais. É pesado. Conta Mas- mais aí, cara. Conta mais aí. Como é que é isso aí? Como é que foi pra você? Dormir na prova. Não, eu não consigo dormir na prova. Mas sendo bem sincero, eu conheço muita gente que, claro, já tem consegue pensar rápido e fazer as questões. Isso daqui não é uma recomendação, né? Mas, tipo assim, se você conseguir treinar isso antes e der certo, porque tem gente que realmente dá. Cara, realmente, tipo assim, ó, consegue fazer várias questões rápidas e daí dorme por um tempo e volta recarregado. Mas isso até me lembra, isso eu fiz mesmo. Isso daqui, obrigado pela pergunta. Paradas rápidas, assim, pra conseguir descansar a cabeça. Depois de fazer ali, você vai saber o que é melhor pra ti, mas depois eu tava tentando calcular, depois de cada. O Enem é dividido em matérias, né? Então depois que eu acabava. Eu misturei linguagens com natureza. Depois que eu acabava, por exemplo, natureza, eu pegava e tipo assim, descansava minha cabeça um pouquinho. Beleza, agora vamos pra próxima. Fazer matemática. Geralmente eu precisava parar no meio. Descansava minha cabeça e daí voltava. Porque é a coisa que a gente precisa se acostumar. A parar um pouquinho pra regenerar um pouquinho o cérebro, assim. Porque o cansaço, ele é mental, sabe? Essa coisa de ficar com fome durante a prova também, não subestima não. É muito forte. Tipo assim, eu acabei de sair do terceirão, eu consigo falar bastante coisa sobre o Enem. E tipo assim, realmente rede social muda um pouquinho. E pra fazer a redação, eu sinto que até você pode treinar o teu algoritmo da rede social. Agora eu vou... Tem uma parte boa. Tem muita coisa que te ajuda a repertório de redação, por exemplo. Sabe? Ou então tem conteúdo no Instagram, em qualquer rede social, que é dica de matemática. Eu gosto muito, mesmo não gostando muito de matemática, eu gosto muito de ver resolução de fórmula, sabe? Tipo assim, a dedução da fórmula. Pra alguém que já é da área de exatas, cara, começa a ver isso. Nossa, é bonito. É bonito, hein? E você já tá deixando seu algoritmo um pouquinho mais saudável. Pro Enem, eu acho que faz uma diferença sim, porque como pode cair qualquer coisa, né? Às vezes o que tu viu cai na prova. Como também a redação do Enem, ela é em cima de algo de agora, certo? Uhum. Então você precisa estar mais ou menos por dentro dos assuntos e tal. Então acaba nesse sentido, né? E dentro desse contexto das redes sociais, é você começar, até o que a gente já estava falando, que você comentou, de começar a pesquisar e buscar conteúdos nas redes sociais que mexam com algo que seja útil para você. No caso aí dos estudos do Enem, por exemplo, de fazer a prova do Enem, vestibular, né? Dentro da faculdade, do segundo grau, né? Do ensino médio que você fez. Então, assim, isso é uma maneira de você utilizar, porque assim como a internet, de uma maneira geral, as redes sociais ela é ambígua, né? Uhum. Ela é uma ferramenta que você pode usar para o positivo ali, né? Você pode estar usando para algo que possa desenvolver a tua neuroplasticidade, né? Tua inteligência, tua intelectualidade, sua cognição como um todo, né? É só você saber usar, né? A gente vê aí que essa questão dos conteúdos rápidos, né, de 1 minuto, poucos segundos ali, que o TikTok tem muito no TikTok, no Instagram também, né? Mas não tanto quanto o TikTok. Mas que você pode canalizar isso, deixar isso de lado e passar a ver conteúdos com mais profundidade e que vai ter uma duração maior até de tempo, né, de conteúdo, de apresentação daquele conteúdo, para você raciocinar melhor e processar aquilo na tua memória. Mas Treinar algo... o algoritmo, treinar. Exatamente, treinar isso, já treina o algoritmo, né? Do próprio Instagram para você já alimentar só com aqueles tipos de conteúdos inteligentes,
úteis para tua vida, né? Porque, tipo assim, o algoritmo, ele não tá sabendo, ele não quer te matar, ele só quer te deixar um máximo de tempo ali. Ah, então usa ele ao teu favor já, sabe? Tipo assim, o TikTok, ele sofre uma influência maior do algoritmo do que o Instagram. O algoritmo do TikTok é bizarro. Então, tipo assim, é o que eu tô falando, de, sei lá, começar a curtir pro teu algoritmo se acostumar com alguma coisa que pelo menos aumente os teus conhecimentos gerais. Vou falar, eu gosto muito de história e também de atualidades, assim, coisa de geopolítica. Tem muito professor ótimo de história. Dalton, lá de Floripa, ele é a referência. Se você gosta de história também e quer ver um cara que faz conteúdo muito bom, segue o Dalton. Ele é muito foda, meu professor de história. Ele pega, às vezes, temas, assim, que acabaram de acontecer e tudo mais, e faz uma perspectiva, assim, de um professor de história. Tem essa coisa, se você segue um professor, não é seguir Vai seguir o assim Zé Felipe, não é É. seguir a Virgínia, entendeu? Sim. A posição deles cada post que eles fazem, eles pesquisam antes. Sabe? Outro professor meu de história que é incrível, o Alan, ele é maravilhoso e esses dias ele publicou uma coisa falando: olha só, o que a gente que é de história publica no Instagram passa por revisão, um roteiro, vai lá e faz uma pesquisa para conseguir trazer fonte mesmo. Então, tipo assim, é diferente você ficar acompanhando o pessoal que. O Davi Brito. Você conhece quem é o Davi Brito? Não, não. Não tem problema também. Mas ele é um cara que, tipo assim, ele pode até, sabe, comentar alguma coisa, mas a opinião dele. Não querendo desmerecer o Davi Brito. Davi Brito, queremos você aqui. Não, mentira, não sei se queremos. Mas a opinião dele não é de alguém formado naquela área. Então, prefira seguir pessoas que são formadas naquela área, sabe? Entendi. E daí consegue ter pelo menos esse contexto histórico e tudo mais para ter um repertório no Enem. A redação do Enem você precisa ter, em geral, 3 repertórios. Um para introdução, para citar junto com o tema. E aí é até legal que você cite algo mais cultural, uma música, um filme, sabe? Ou alguma história. E os outros 2 é pro o segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo de desenvolvimento. Conclusão, você não coloca repertório. Se você, só na rede social, tu já consegue citar um monte de coisa. Fora o conhecimento que você tem de assistir filme durante sua vida, de escutar música que seja boa também. Uhum. Então, eu acho que a rede social pode servir para construir repertório Com certeza. É só a gente saber usar, né? e te ajudar a estudar Usar também. o algoritmo a nosso favor, da gente colocar conteúdos como o teu professor Dalton, né? Que publica conteúdos ali para desenvolver, né, a cognição das outras pessoas, dos alunos, dos seus alunos, de outras pessoas, né? Vai ali para o mundo inteiro, né? Via Instagram. Mas, Davi, já estamos chegando aqui no nosso finalmente aqui dos episódios, né? E eu queria ver com você o seguinte, amigo. Fala. Faz aí uma retrospectiva, um resumão, assim, do que você pode estar dando de dicas, assim, sugestões, né? Tudo que a gente já debateu aqui, já pautou aqui na entrevista. O que seria, assim, o top, né? O top 3, assim, das 3 coisas, 3 estratégias mais importantes para ajudar as pessoas a usar, a superar as redes sociais, usando elas em prol de algo saudável, positivo, homeostático ali, né? Saudável para a saúde dela, saúde mental dela, né? O que você pode falar pra gente aí? Olha, eu acho que antes de citar alguma estratégia, eu acho que a pessoa tem que perceber o quanto é absurdo o gasto que ela tá fazendo. Porque assim, sabe, se você só tá me ouvindo falar sobre rede social ser um problema, às vezes de tanto as pessoas ficarem comentando, nem vai levar a sério. Começa a perceber. Pra mim, foi começar a ver que eu não lembrava de nada que eu tinha visto nas últimas 1h30. Assim, sabe, que eu não lembrava de nada que não tinha sido produtivo. Então você, tendo isso em mente, vamos lá, vou tentar conduzir Sim. umas 3. Apagar por um tempo, só pra ver. Só pra ver como que você fica sem. Às vezes você até acaba alimentando um hábito, assim. Começar a fazer
algum projeto mesmo. Eu digo projeto no sentido de algo que você vai fazer e que tem um significado, sabe? Então, por exemplo, para mim era estudar para o vestibular, que envolve um esforço, principalmente porque eu tenho dificuldade em exatas. E tava me atrapalhando, eu precisava me esforçar mais, né, para conseguir sustentar esse estudo. Terceiro, sair de casa com o celular desligado, sabe? Então, eu tinha mencionado antes de sair para passear com o cachorro, assim, do nada e tudo mais, mas tipo assim, o passeio que eu fiz com o meu cachorro, eu acho que era muito curto. Eu acho que, sabe, devia passar aí umas 2 horas, tipo assim, no sol e com o celular desligado, para você ver como que você pensa sem rede social. Porque existe uma coisa que eu não citei até agora. Você já ouviu falar de chupeta digital? Não, especificamente não. Dessa forma não. Já vi assim, de chupeta, adulto usando chupeta, em outros contextos aí, mas não, mas esse aí não, Não. explica melhor aí. Chupeta Ah, digital é uma coisa que eu achei muito bizarra, que é como adolescente principalmente, a gente tem problema às vezes pra se relacionar, não, sabe, aquele problema, mas é tipo assim, tá junto com o pessoal que você não conhece, aí você tá mais na sua. De ser automático, a pessoa tá mais na dela, aí tipo assim, comenta alguma coisa, aí fica um clima meio estranho, abre o celular. Só pra, pelo puro, tipo assim, não faz nada, sabe? Só pra ver se tem uma notificação. Então é só. é uma fuga também, né? É uma É isso que fuga eu quero dizer. do clima que se criou ali, né? Entre Exatamente. Às a vezes não é um interação ali. climão, mas é só tipo assim, eu acho que precisa aprender de volta a conseguir ficar um tempo junto com as pessoas sem a rede social fazendo intermédio entre vocês. Nem que seja por meio segundo. Mas é tentar prestar atenção total na pessoa. Porque Concordo. eu acho que você vai conseguir interagir muito mais, você vai conseguir fazer muito mais pergunta, perceber muito mais coisa. Sim, é o que tínhamos antigamente, né, Davi? Bem antes aí da geração, né, que você está inserido hoje, né? A gente tinha essa questão nos início dos anos 2000, na década de 90, não existia essa questão de redes sociais, né? Sim. Muito antes também, né? As gerações para trás aí, né? As pessoas interagiam com as outras, conversavam, à noite tinha roda de conversa, fazia, sei lá, lanche, sabe? Muita coisa assim bacana, fortalecendo fortalecendo esse vínculo de interação social das pessoas, né? Entre as pessoas. E hoje você vê que é cada um cabeça baixa ali, né? Piorando aqui a questão aqui do bico de papagaio, né? Da situação ali, mexendo no celular, interação, sociabilidade zero. Não, mas Né? eu não tô falando nem dos casos mais trágicos, que seria isso de, as pessoas saem em roda e fica todo mundo no celular. Isso acontece. E eu acho chato. Mas eu tô falando de, tipo assim, você, adolescente, não precisar ficar, tipo assim, enquanto tá conversando com a pessoa, ficar mexendo no celular. Deixar no bolso. E eu tentei fazer isso com o meu vô. Não, eu tenho um vô em Floripa, eu tenho um vô em São Paulo. O de São Paulo eu tenho menos chance de conversar e tudo mais. E eu comecei a, tipo assim, deixar o celular no bolso e tentar prestar atenção no que ele tava falando pra, tipo assim, perguntar mesmo. Sim. Tem uma coisa também que o pessoal fala sobre, tipo assim, o quanto hoje em dia as conversas são, tipo assim, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Você me conta uma história, eu respondo com outra história, sabe? Eu não realmente prestei atenção no que você falou, eu só tô respondendo uma história parecida. Sim. E a ideia é parar com isso, porque você vai alimentar uma curiosidade na história da outra pessoa, que primeiro que provavelmente, supondo que a gente tá conversando aqui, tipo, naturalmente, você vai gostar muito mais de mim, porque eu apresento essa curiosidade e tudo mais. E eu vou aprender muito mais sobre você. Eu acho que se você tá junto com a rede social ali, fica difícil de fazer isso. Tem que ficar olhando no olho. Aí esse meu vô, sei lá, acabou de me contar uma história completamente, tipo assim, tá bom. Mas eu vou lá e faço alguma pergunta. E aí descubro alguma coisa da história dele. Sabe, meu avô já foi enfermeiro. E hoje, tipo assim, ele não tem nada a ver com enfermagem. Tipo, ele trabalha com outra coisa. Então, ficar perguntando dessa época dele, ficar perguntando coisas sobre, tipo, como que você se sentiu quando aconteceu tal coisa?
você vai tendo essa sensibilidade e tudo mais quando tá sem celular, eu acho. Pra falar o último antes que você me expulse. Não deu de ficar 3 estratégias, mas vai a quarta, que é a coisa de treinar o algoritmo. Eu acho que eu não citei isso ainda. Boa. Treinar o algoritmo com pessoas que saibam falar alguma coisa que vai ser útil ou que vai te agregar alguma parada. Não precisa nem um hobby novo, assim, que seja no mínimo interessante. Que agrega algum conhecimento para você ali, né? Exatamente. De alguma coisa que contribua ali com a tua cognição. Se você né? for esperto, você vai usar isso de uma maneira útil, sabe? Tipo, tô estudando pro vestibular, começa a ver. Não precisa ser, eu já não gosto de matemática, mesmo dedução de fórmula eu não gosto. Tá, mas pega do que você gosta mesmo, tá ligado? Sim. Curiosidade de geografia, curiosidade de biologia tem um monte. Com certeza tem uns. O meu professor, Me Gusta Bill. Segue lá no Instagram. Mano, o conteúdo dele é muito bom, velho. E é na rede social. Começa a curtir as coisas dele, vai aparecer mais professor de biologia. Pois é, o algoritmo ele vai já canalizando isso, né? Direcionando, né? Isso aí. Davi, cara, estamos chegando aqui no finalmente, né? Eu acho que foi um episódio bem rico aqui, né? Muitas conversas aqui de superações, de estratégias para a gente trabalhar essa questão de superar esse vício. Eu acho que atinge muita gente, né? A gente acaba meio que, em certos momentos, passando um pouco da conta, né? Nessa questão de tempo em redes sociais. E realmente é um desafio para todos nós, né? A gente trabalhar cada vez mais isso, porque é uma tendência cada vez maior as pessoas ficarem cada vez mais tempo dentro das redes sociais. A gente precisa realmente trabalhar isso de uma maneira muito séria, né? Como o Davi já colocou aqui, né? Tanto para o público geral, como para o público dele também, o público mais da faixa de idade dele, né? Mas é isso, gente. Estamos então chegando aqui nos finalmente. Se você gostou desse vídeo, dessa entrevista, do que o Davi expôs aqui na casuística dele, no caso dele, compartilha com as pessoas que estejam passando por alguma dificuldade nesse sentido, de que tentar superar essa questão de vício, de tempo nas redes sociais. Compartilha esse vídeo. Ativa o sino de notificações para você ver esse episódio e tantos outros que a gente está publicando, né? E os antigos também, os anteriores também, que a gente já gravou aqui com diversos convidados, tá bom? E é isso, gente. Nos vemos nas próximas e até mais.